Olá, meus amigos, minhas amigas, chegou a nossa hora do nosso encontro. A Metacosmo está propondo que você dedique 30 minutos do seu dia para o despertar da sua consciência e a inteligência natural. Por isso, todos os dias nós iremos gravar um vídeo para que você possa escutar esse vídeo e com isso fazer você pensar fora da caixa. Haverá dias também que nós faremos algumas gravações para responder as perguntas, inclusive nos comentários abaixo nós iremos deixar um link para você ter uma caixinha de pergunta e nós iremos fazer vídeos para responder essas perguntas. O objetivo, claro, é sempre fazer você pensar fora da caixa e mais, fazer com que uma grande egrégora de consciência comece a crescer cada vez mais e dessa maneira a gente consiga criar um grupo forte de pessoas, para todas aquelas pessoas que nos seguem no grupo. Nós temos um grupo de estudo da Metacosmo lá no Facebook, aqui no Instagram, vídeos no YouTube e também no nosso Telegram. Muito bem, o tema de hoje é como se conectar à força maior. E para o tema de hoje, vale a pena lembrar que é importante você, se você não assistiu a live anterior, que deve estar disponível aí no Instagram, assista porque nós vamos dar continuidade ao tema desta semana. Ontem nós estudamos sobre as 4 ondas cerebrais que formam o tetragrama do cérebro: a onda beta, alfa, teta e delta. E hoje nós vamos dar um passo a mais. Por que é importante saber dessas ondas? Porque a conexão à força maior depende do seu estado de consciência, ou melhor, dessas ondas cerebrais, porque à medida que você abaixa as suas frequências cerebrais, você acessa a força total. Muito bem. Para essa live eu vou fazer uma espécie de uma metáfora, mas mais do que metáfora, eu irei fazer uma brincadeira, tá? E leve isso aí como brincadeira para todo mundo. E como que nós iremos falar de um tema de 4ª dimensão, nós temos que lembrar que na 4ª dimensão não existe tempo e nem espaço. Então a brincadeira é a seguinte: eu vou colocar como se você fosse um personagem do passado. Imagine que dentro do seu plano astral, você tem lá nos seus registros acásticos uma célula acástica, ou seja, uma célula de memória, que essa célula pertenceu a um grande pintor, a um grande artista plástico da história da humanidade. Pode imaginar que você fazia parte do Renascimento italiano. Você naquela época vivia na Florença, na Itália. E lá você era essa célula acástica que está dentro de você, que faz parte do seu karma, né? Teve até uma pergunta nesses dias sobre se existe ou não o karma. Eu vou falar que existe, mas depois a gente vai complementar essa informação em uma outra live. Mas vamos dizer que nessa célula acástica, você tinha dentro dessa célula acástica a vida, em vidas passadas, a vida de Michelangelo. E de repente na vida atual, aqui no século 21, né, no ano de 2013, acontece algum fato. Você nunca pintou um quadro, você nunca fez nada, mas de repente acontece um fato, sei lá um acidente, ou você bate a cabeça, ou então você tem um grande impacto de susto, de medo e dá uma balançada e de repente parece que dá uma luz no seu cérebro. É como se acordasse algo que estava esquecido há muito tempo. E aí você se descobre como um grande artista plástico. E aí você começa a pintar quadros, e as pessoas falam: nossa, que quadro bonito. E você começa a ficar famoso, fazer exposição, até que você vira um dos maiores artistas plásticos do mundo, né? Com prêmio nos Estados Unidos, na Europa. E aí acontece um fato muito interessante. Lá na Itália, lá em Roma, o Papa decide fazer uma reforma no Vaticano. E ele decide
construir uma capela. O nome dessa capela é Sistina. É lógico que isso aconteceu lá atrás, né, quando Michelangelo vivia. Mas vamos dizer que isso seja hoje. E de repente o Papa está lá conversando com seus cardeais e fala: olha, eu preciso pegar um dos melhores artistas plásticos do mundo para que ele faça uma escultura, uma gravura no teto da minha capela nova que estou construindo. E aí todo mundo vai procurar e encontra você, que é um dos maiores artistas plásticos. De repente você está na sua casa pintando, toca o celular e é um cardeal lá de Roma convidando você para visitar o Papa, que o Papa quer conversar com você. Você não entende nada, mas por que o Papa quer conversar comigo? Mas em todo caso você vai para o Vaticano, né, e vai lá conversar com o Papa. Quando você chega para conversar com o Papa, lembre-se, tudo isso aqui é uma historinha, tá bom? É só uma metáfora, né? Quando você vai conversar com o Papa, daí o Papa fala: olha, eu estou fazendo uma reforma aqui no Vaticano e estou construindo uma capela aqui do lado da Basílica de São Pedro. Eu quero que nesta capela você faça uma gravura no teto desta gravura. Ah, você, ó, legal, interessante, não é bem a minha área, tal, mas eu vou tentar fazer o melhor. E qual que é o tema que você quer, Vossa Santidade, né? Porque você está falando com o Papa, né? E qual que é o tema que Vossa Santidade quer que eu coloque ali no teto dessa capela? Aí ele fala assim: eu quero que você coloque o tema da verdade. Como assim verdade? Não, eu quero que você expresse a verdade no teto da Capela da Sistina. A capela vai se chamar Sistina. Ah, tudo bem. Mas como é que eu vou colocar a verdade desenhada lá no teto? Não sei, você é um artista, use a sua imaginação, a sua criatividade e construa uma gravura, desenhe uma gravura que represente a verdade. Aí você pergunta: mas Vossa Santidade, posso te fazer mais uma pergunta? Com certeza. Por que você quer expressar a verdade no teto da capela? Aí o Papa vai falar assim: olha, nesses 2000 anos da era cristã, a Igreja Católica, sem dúvida, fez muitas coisas boas pelo mundo, fez caridade, ajudou várias pessoas a se santificarem, mas também ela cometeu alguns erros e houve muita mentira. E eu sei que a mentira gera injustiça. E pela injustiça gera escravidão nas pessoas. E portanto, nesses 2000 anos da era cristã, nós tivemos muitas guerras e mais guerras, e muitas vezes abençoada pela própria Igreja Católica. Aí você fala: tá. E agora você quer que eu coloque a verdade no teto? Sim, porque eu quero começar uma nova fase da igreja, um novo paradigma da fé cristã. E eu reconheço que chegou o momento de nós trabalharmos a verdade. Por isso eu quero que você coloque essa imagem sobre a verdade no teto da capela. Então tá bom. Aí você volta para casa, né? Durante aquele dia você fica, nossa, seu cérebro fica agitado. Mas como que eu vou desenhar a verdade? E que imagem que eu vou colocar? E passo o dia inteiro, né, em beta, né, em consciente, né, acordado, querendo descobrir uma imagem. E nada vem de criatividade, de imaginação, nada. Aí, no final da noite, né, você vai lá para o hotel, né, você está no hotel lá em Roma, né, deita na cama, e aí você, por coincidência, e eu não acredito em coincidência, você nos segue no canal da Metacosmo. E você, né, vou dormir agora, vamos ver lá o que aquele Fernando está falando lá na Metacosmo. Daí você se conecta ao vídeo, né, o vídeo que nós passamos ontem. E aí, né, então você já está ali na cama, já está com sono, né, você viajou o dia inteiro, depois teve a reunião com o Papa, você ficou pensando o dia inteiro, você está cansado, você começa a assistir, né, ao vídeo, mas você já está em alfa, meio que sonolento. Aí você vê as imagens que eu coloquei ontem, de repente você dorme. E aí começa a acontecer
algo muito interessante. Por quê? O sono acontece pela inteligência natural do seu cérebro. O sono acontece da seguinte maneira: você está acordado, você está em beta. À medida que você diminui a sua frequência cerebral, você passa a ficar em alfa. Aí depois, você diminui ainda mais a sua frequência cerebral e você vai para teta. E em teta é a hora que você está dormindo, com sono. E até o momento que você chega ao momento mais tranquilo da noite, quando você atinge delta e atinge o sono profundo. E depois você volta para teta, volta para alfa e depois você acorda. Um sono natural, certo? Nós estamos falando de sono natural. É lógico, se alguém chegar e acordar você de repente, você não faz essa caminhada. Mas um sono natural, você começa em beta, desce para alfa, vai até teta, de teta você vai até delta, tem o sono profundo, depois sobe novamente para teta, começa a sonhar novamente, vai até alfa. Alfa já é aquele momento, sabe que durante a manhã, aquele momento que você fala assim, não quero acordar, mas tenho que acordar. É aquele momento que você está meio que acordado e dormindo ao mesmo tempo, e até que você desperta e volta para beta. Esta é a inteligência natural do sono. Esse sono também pode ser representado na Bíblia pela escada de Ezequiel. Na escada de Ezequiel existem alguns querubins saindo da terra e subindo até o céu, e outros querubins descendo, né? Então, nós vamos representar agora da mesma maneira. Como você está em beta, você está na terra, acordado. À medida que você vai subindo essa escada, você passa para alfa, para teta, até chegar no plano espiritual. Ou seja, você sai do plano físico, passa pelo seu plano astral, vai até o plano mental e chega até o plano espiritual. E depois você desce para voltar para a terra. Então se sai lá do plano espiritual, quando o seu espírito está na consciência cósmica, desce novamente para a consciência crística, que é o seu plano mental e o seu plano astral, até que você chega novamente na terra, que é o seu plano físico, e você acorda. E aí você vai entender algo muito importante sobre a sua conexão com a força maior, que é o tema da nossa live. Quando você sai, vai para o plano astral. Quando você está no plano mental, existe uma energia magnética que pega todos os dados, todas as suas experiências daquele dia, né? Daquele dia, no caso, você foi até o Vaticano, foi recebido pelo Papa, ele pediu para você fazer uma gravura no teto da Capela da Sistina, e você pega todas essas informações, todos esses dados colhidos durante o dia, e magneticamente você manda para as estrelas, porque é como se fosse um computador, né? Você está lá, você coletou um monte de dados no seu celular, no seu computador. Aí, a hora que você chega no plano mental é a hora de você gravar o arquivo. Então você vai gravar, onde você vai gravar? Nas nuvens, ou seja, você vai gravar lá na constelação. Olha como que tudo é igual, né? Até essa linguagem da tecnologia atual, parece que eles sabem da verdade e não nos contam. Então, você pega... Então, o seu plano mental é como se fosse uma conexão magnética, da qual você se conecta com a força maior e manda esses dados para o plano espiritual. E aí, você vai até o plano espiritual. E aí, eu vou fazer uma outra metáfora. Imagine que a hora que se chega no plano espiritual, lá é um grande mercado. Um mercado que tem apenas um funcionário. Um funcionário apenas. Um funcionário não, é o dono do mercado. É o dono de tudo. Esse dono, vamos chamar ele de Deus, ou então do arquiteto, ou do criador. Acho que melhor criador. Ele é o criador. Ele criou tudo que existe no mundo. Então, lá no plano espiritual, é o reino de todas as possibilidades, todas as potencialidades. Só que ele criou em forma de símbolos, porque é tudo energético.
e símbolos arquétipos, como diz Jung. E aí você entra nesse mercado e encontra-se com o dono do mercado e fala: boa noite, tudo bem? Tudo bem, como vai? E aí, como foi o seu dia? Eu consultei aqui seus dados na nuvem, você realmente teve com o Papa? O Papa fala que é seu representante lá na Terra. Deixa ele achar que é meu representante. Mas e aí? Qual que é, o que você está querendo? Então, você sabe que o Papa pediu para eu desenhar na Capela da Sistina uma imagem que represente a verdade. Sim, eu tenho aqui um símbolo para você saber como desenhar essa imagem. Aí, né, o criador, né, vai lá numa prateleira, né, lá é tudo quântico, né, ele pega uma plaquinha, e nessa plaquinha tem o desenho do Wi-Fi. Sabe esse Wi-Fi, esse desenho do Wi-Fi? É isso. Você pega esse desenho e aí fala assim, mas você olha para aquele desenho, mas calma aí, eu quero falar sobre a verdade e você me dá esse sinal, esse símbolo. Bom, aí você volta, né? Você vai descer a escada para voltar para a Terra, volta para o plano mental. No plano mental, você vai ter que usar a criatividade, a sua colaboração e a sua compaixão para transformar aquele signo sinal, aquele símbolo que você recebeu no plano espiritual, em algo que possa contribuir para o mundo, para a humanidade. Mas no primeiro momento você olha aquela plaquinha e fala assim, não entendi nada. Mas aí você está dormindo e aí você começa a relembrar em sonho da última live, do último vídeo que você assistiu. Eu vou pedir para a minha equipe colocar a imagem de ontem, né? A imagem que vocês viram no 17º andar da pirâmide. E aí naquele sonho, né, ele viu aquela imagem na live, aí ele relembra, nossa, olha essa imagem. Então, essa imagem lá falou que era o tetragrama, e o primeiro símbolo era a verdade, o segundo símbolo era a justiça, a liberdade e a paz. Nossa, o Papa falou o contrário, que nesses 2000 anos da era cristã houve muita mentira, houve muita injustiça, muita escravidão e muita guerra. Mas olha a verdade, olha como que é representada a verdade. A verdade é representada como 2 raios que vêm do cosmos e que no seu ponto, né, quando atinge a Terra, atinge um ponto, uma célula ou uma glândula. Eu vou pedir para a minha equipe colocar a imagem, a segunda imagem. Essa segunda imagem, vocês já conhecem, é a imagem do Wi-Fi. Agora, olha que interessante, não parece também a mesma imagem do V da verdade? Porque é um ponto que sai da Terra, que se abre para o espaço com várias ondas, e essas ondas significam a sua conexão, não é isso? Uau! O tema da live não é conexão com a força maior? Aí você, né, durante a noite, você está lá, vai e acorda, mas ainda você está com sono, você volta a dormir, volta a entrar no seu estado mental, no seu plano mental, e volta a sonhar. E aí, a hora que você sonha, você vai relembrar na live, que nessa mesma live eu falei do cérebro. E falei que o cérebro, ele tem 2 globos cerebrais. Um lado direito e um lado esquerdo. O lado direito é o sagrado feminino e o lado esquerdo é o sagrado masculino. E no sagrado masculino está a racionalidade, o plano físico e o plano astral. E no lado direito, o plano mental e o plano espiritual. E aí você tem uma grande ideia. Pela sua criatividade, você falou assim, nossa, se eu colocar o homem aqui, do lado esquerdo, e se eu colocar Deus do lado direito, e desenhar uma espécie de um cérebro, e os dois tentando se conectar,
o homem estendendo o braço e Deus estendendo o seu braço para que os dois se conectem, aí está a verdade. Qual que era para ser a principal função da igreja? Conectar os humanos a Deus. Aí você acorda já com a inspiração. E aí você desenha, né? Porque você tem lá as células, né, de Michelangelo. E aí você desenha essa imagem que eu vou pedir para colocar agora. Observe. Esta imagem, ela está no teto da Capela da Sistina. Se você reparar de longe, ela realmente parece um cérebro humano. Do lado esquerdo está o homem, né? O homem totalmente nu, né? E ele está com o seu braço estendendo para se conectar a Deus. E Deus, fazendo a sua parte, Deus está no seu lado direito, que é o sagrado feminino. É lógico que Michelangelo não poderia colocar naquela época uma imagem de mulher, porque na verdade, então Deus na cabeça antropomorfógica dos humanos, Deus é esse velho barbudo, tá? Mas não tem nada a ver com a imagem de Deus. Mas naquela época era a imagem que se tinha de Deus. Então vamos reconhecer a época. E naquela época, Deus também estende a sua mão para se conectar ao homem. Porque o homem, ele está com vários problemas. Ele tem problemas financeiros, ele tem problemas de laços afetivos desajustados, ele tem problemas de saúde, ele está sem poder. E ele vai para a igreja achando que na igreja ele vai conseguir se conectar a Deus. E Deus vai ser o salvador dele, que vai fazer com que ele adquira poder, saúde, melhore a sua família, consiga dinheiro. E ele falou assim: uau, então significa, se eu conectar Deus ao humano, nós vamos ter a conexão com a força total. Uau, que ideia maravilhosa! Esta é a maior representação da verdade. Só que tem um detalhe nesta imagem. Se você observar direito, o homem tenta tocar no dedo de Deus, mas ele não toca o dedo de Deus. Porque nesses 2000 anos, a igreja, as religiões, e não é só a igreja católica, a grande maioria, 90%, 99% das religiões, através dos seus dogmas estruturados, através das suas ideologias, das suas doutrinas, elas sempre impediram que o homem se conecte a Deus. E como que elas impediram? Gerando sempre o medo. Medo mais medo. E pelo medo, o homem, ao invés de conseguir se conectar pelo plano astral e pelo plano mental à força total, ele não consegue se conectar, porque há um bloqueio. E esse bloqueio está exatamente no próprio cérebro. Porque se eu conectar o lado esquerdo com o lado direito, se eu fizer esta conexão, você tem a força total. Você passa a ser um co-criador aqui na Terra. Só que tem um detalhe. Entre esses dois lobos cerebrais, entre o esquerdo e o direito, existe aqui, bem aqui acima do nariz, uma glândula. Se aqui é a sua consciência humana e aqui a sua consciência cósmica, entre essas duas consciências existe uma espécie de uma glândula que seria o nosso Wi-Fi, ou seria, é a nossa conexão do computador, que é o corpo físico, com a nuvem, que é a consciência cósmica. Só que para mim conectar com isso, existe a consciência crística, que é o seu corpo psíquico. O corpo psíquico é a sua consciência crística e tem o plano astral, que tem a sua alma e as suas memórias das suas vidas passadas, futuras e do presente, e tem também, do outro lado, o seu plano mental, que é uma força magnética, que é o seu centro de criatividade, o seu centro colaborativo, porque você está no mundo para fazer
para contribuir para o mundo, para colaborar para que o mundo seja bem melhor. Você está no mundo para compaixão, para você amar aquilo que você faz, para que quanto mais você tem compaixão, quanto mais você se apaixona por aquilo que você faz, mais poder você tem, mais potencialidade você tem. Só que as doutrinas, os dogmas, as ideologias colocaram medo. E ao colocar medo, você deixa de ter coragem. Coragem é uma palavra que vem da mesma origem da palavra coração. A origem é a mesma, cor de coração. Coragem é quando você age pelo coração. E quando você age pelo coração, você fortalece a sua glândula pineal. E como você tem medo, ao ter medo, você vai fazendo com essa glândula pineal, vai perdendo a sua potência energética, magnética. E com isso, a conexão do lado esquerdo com o lado direito vai começando a enfraquecer. E quanto mais fica fraca, nós podemos dizer, né, na linguagem moderna, com falha de conexão, parece aquela conexão. Você lembra quando a internet ainda era de telefone, né? Aquela conexão que se tenta, disca, fica meia hora para se conectar, aí você se conecta, passa 2 segundos, 3 segundos, cai a conexão outra vez. Ou seja, você começa a se desanimar. E o desânimo gera depressão, gera preocupação, gera desespero, gera medo, gera muitas outras doenças psicossomáticas, gera doenças físicas, você não ganha dinheiro, você começa a ficar com dívida e a sua vida fica um caos. Essa é a realidade hoje da maioria das pessoas. Por quê? Porque elas não conseguem conectar o seu cérebro, que tem uma força, tem um poder secreto, maravilhoso. E esse poder secreto está escondido nesse tetragrama. Por quê? Quando você começa a dominar as ondas do cérebro, as ondas de alfa e as ondas de teta, você consegue fazer essa conexão direta. Você não precisa de padre, não precisa de pastor, você não precisa de rabino, você não precisa de ninguém para se conectar ao Pai, ao Criador. Você tem todo esse poder dentro de você. E esta é a principal mensagem de Cristo, que dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, a consciência crística, o caminho para você se conectar é o seu corpo psíquico. E por isso que aqui na Metacosmo, nós sempre falamos, é importante você despertar a sua consciência e usar a sua inteligência natural. E qual que é a inteligência natural que o cérebro lhe proporciona? Ora, todos os dias, à noite, você dorme e através do seu sono, você sonha. Se você valorizar os seus sonhos, nos seus sonhos estão símbolos. Símbolos, como Freud dizia, símbolos oníricos. Simbologia onírica. Essa simbologia você precisa interpretar. E para interpretar os símbolos, você precisa colocar elementos do seu plano astral, ou seja, da sua memória akáshica. Porque através desse símbolo, como foi o caso, né, dessa historinha que eu contei, lá no plano espiritual ele recebeu um símbolo, que é o símbolo do Wi-Fi. Ele pegou esse símbolo, mas como ele já tinha dados aqui na sua memória akáshica, ele usou essas duas informações e criou algo maravilhoso. E com isso, ele se tornou um ser magnífico, um ser eterno e um ser pleno de amor. Porque já que se passaram 200, 300 anos que Michelangelo passou pela face da terra. E mesmo assim, ele continua a emocionar, a agradar todas aquelas pessoas que vão para o Vaticano. E olha, eu conheço o Vaticano, eu fui com meu filho no Vaticano. E vou dizer para você, aquilo lá é muito pesado. Mas na Capela da Sistina existe uma mensagem grandiosa, mostrando o quanto que o homem e Deus podem se conectar.
através do seu cérebro, usando todo o segredo oculto da sua imaginação e dos seus pensamentos. Vocês estão percebendo que essa semana eu trabalhei muito o pensamento. E amanhã nós agora iremos falar sobre como potencializar essa glândula pineal. Então, no próximo vídeo, nós iremos fortalecer ainda mais esse conhecimento. Portanto, só me resta pedir que você curta esse vídeo se você gostou, compartilhe para que a gente possa aumentar o número de pessoas nesse canal, comente, tire dúvidas, faça perguntas, eu irei responder todas, lógico, todas que eu souber, apesar que eu reconheço que eu sei que nada sei, como diz Sócrates, mas façam perguntas que nós vamos tentar estudar e despertar a consciência. Seja magnífico, seja eterno, seja o amor. E assim é.